O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apoderou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros e com autoridades e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho? Vou fazer só 2 pequenos comentários. O primeiro sobre a primeira leitura da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo está falando de uma realidade que nos dias em que nós vivemos, nós rezamos nas 2 fórmulas da profissão de fé. O credo apostólico, no finalzinho, quando a gente diz: "Creio na ressurreição da carne e na vida eterna", e o credo niceno-constantinopolitano. Nós dizemos, também perto do final, esta frase, que nós acreditamos que Jesus irá vir para julgar vivos e mortos. Bom, o que significa esta expressão, tanto na profissão apostólica, no credo apostólico, quanto no credo niceno-constantinopolitano? A igreja está ensinando que Jesus voltará uma segunda vez. E a segunda vez ele voltará para julgar vivos e mortos. É disso que Paulo está exortando. E qual que é, digamos assim, o mistério disso tudo? É que ele virá num dia em que ninguém sabe, numa hora que ninguém conhece, como um ladrão, diz o texto, como um ladrão de noite. Nós não somos da noite e nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele virá como um ladrão de noite. Ele virá como um ladrão de noite. Como aquela outra parábola de Jesus do Evangelho de Mateus, quando Jesus fala desse assunto, que o Senhor usa aquela metáfora. E eu sempre gosto de brincar com isso. Se a gente soubesse, se o ladrão marcasse hora conosco, dizendo: tal hora eu vou na sua casa roubar a sua casa. E se ele marcar a hora comigo para vir roubar a minha casa, eu vou ficar esperando ele lá atrás da porta com um pedaço de pau na mão. A hora que ele entrar dentro da minha casa, eu dou uma paulada na cabeça dele. Vocês não fariam isso? Deixariam o ladrão roubar? Ele marcou hora, eu vou deixar ele levar minha... Não vai levar, não. O que Paulo está exortando é exatamente isso. O dia do Senhor virá. O Senhor virá num dia que ninguém sabe, numa hora que ninguém conhece. Por isso é necessário estar vigilantes.
Por isso é necessário se entreter com as coisas de Deus. Por isso é necessário, como dizia a liturgia de domingo, viver com intensidade os mandamentos. E ter uma vida santa, ter uma vida digna de Deus. Porque o Senhor virá. Né? E quando o Senhor virá, como diz aquela música do Padre Zezinho, quando o Senhor vier, será que eu estarei no meu lugar? Será que eu estarei onde eu deverei estar quando o Senhor chegar? Ou será que eu estarei distraído fazendo outras coisas e o Senhor passou, né, veio, foi e me deixou para trás? Aí, depois que percebeu que o Senhor passou, daí não dá mais. Então é preciso vigilância. É preciso ficar atento, porque o dia do Senhor virá. O Senhor virá como um ladrão de noite. O segundo ponto que eu queria é o texto do Evangelho. Jesus ensina com autoridade. E no seu ensinamento não se valia de nenhuma outra autoridade para dar crédito ao que ele estava falando. Porque, assim como os sábios antigos, os sábios romanos e também os gregos, quanto mais citações de autoridades, de pensadores, eles fizessem num discurso, mais credibilidade eles davam ao discurso. E Jesus não se vale de autoridade nenhuma. Ele não cita nenhuma pessoa importante, nenhum pensador importante da sua época. Ele se vale da autoridade dele mesmo. Por isso ele ensina como quem tem autoridade. E por isso o ensinamento dele é diferente dos mestres da época de Jesus. Porque os outros mestres ensinavam doutrinas dos homens, como dizia o texto do Evangelho também, de domingo. E Jesus ensina, não uma doutrina, mas Jesus ensina um modo de vida. Uma maneira de viver. E uma maneira de viver relacionando-se com Deus. Esta maneira de Jesus é ensinar. E isso é diferente. Diferente dos rabinos. Diferente das autoridades da sua época. E a sua palavra é palavra de autoridade. Mas tem uma autoridade que não é uma autoridade humana, é uma autoridade divina. Olha o endemoniado. Quando Jesus entra na sinagoga, havia lá um homem possuído por um espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." A autoridade de Jesus não é uma autoridade humana, como as autoridades exercidas na época de Jesus pelos rabinos. E também essa autoridade que se fala nos dias em que nós vivemos. Não é uma autoridade humana. A autoridade de Jesus é uma autoridade divina. Que é tão forte, tão desconcertante, que até os demônios obedecem. Até os demônios obedecem. Prova disso que o demônio quis se manifestar, ele disse: "Cala-te, sai dele." Só isso, não falou mais nada. E o texto diz que o demônio saiu e não fez mal nenhum àquele homem. Por conta da autoridade de Jesus ser uma autoridade de Deus. E é por isso que nós precisamos buscá-lo. E aí depois disso vem o espanto. Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder. E eles saem. E a fama de Jesus se espalhar em todos os lugares da redondeza. Eu me recordei hoje, durante o dia, ouvindo o comentário de um padre sobre este evangelho, do filme do Padre Pio. Na última cena do filme, não sei se vocês chegaram a ver,
o filme do Padre Pio. E na última cena ele está fazendo um exorcismo numa pessoa endemoniada. Ele começa rezando, começa explicando a ação do mal no mundo. E aí, com a autoridade de Jesus, ele reza pela pessoa, em silêncio, não fala, não faz nenhum grito, não faz estardalhaço. E em silêncio, ele diz: sai, cala-te, sai dele, deixa-a em paz. Era uma mulher que estava possuída. Ele diz: cala-te e sai dela, deixe ela em paz. E na primeira vez o demônio não quis sair, disse que não ia sair. E aí ele diz uma frase que eu acho muito bonita, a frase que ele diz. Ele diz assim: é o coração de Jesus que está te mandando, sai dela. E quando ele pronuncia esta palavra, o demônio sai do corpo da mulher e a mulher é totalmente libertada. E aí depois o Padre Pio acolhe ela e insere ela na vida da comunidade. Por que estou dizendo? Não é a autoridade do Padre Pio na ocasião que expulsou. E o filme deixa bem claro isso. É a autoridade de Jesus, do coração de Jesus, é que foi expulso o demônio daquela mulher. Então, esta é a autoridade que Jesus exerce sobre os demônios. Onde está a presença de Jesus, não tem espaço para o demônio. Onde Jesus está presente, não tem espaço para o demônio. O demônio não pode fazer nada onde Jesus está presente. Então, que nós renovemos a nossa fé e a nossa confiança e entreguemos a nossa vida a Jesus e permitamos que Jesus ocupe o espaço vazio do nosso coração. Que seja somente dele, de mais ninguém. Nenhum outro poderá ocupar o espaço que é de Jesus. Que é de Jesus. Muitas vezes a gente dá espaço, a gente deixa que o demônio, que o inimigo da natureza humana ocupe o espaço que não é dele. Mas é o espaço que deve ser ocupado por Jesus. Peçamos a Jesus que nos dê a graça de seguir os seus passos, de perceber a sua presença e de deixar ele fazer parte da nossa vida para transformar o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.